cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Está mais fraco. Vamos falar forte? Amém. Você sabe de uma notícia maravilhosa que eu quero dar para os irmãos. Sei que todos nós já sabemos, mas eu quero repetir. Jesus está no nosso meio. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nesta tarde eu quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória. E agradecer a Ele pelo privilégio que me concede na tarde desse dia de poder estar aqui com os irmãos na Igreja de Deus. A Igreja de Deus sempre foi uma igreja que está no meu coração. Os irmãos que não me conhecem, ali é meu cunhado, o pastor Jadson, sabe por isso que ele falou de mim assim. É uma bênção. Mas eu quero louvar a Deus pelo bispo Ricardo e a sua permissão de concordar que eu estivesse aqui com os irmãos. Pastor Silvio, o bispo Silvio, muito meu amigo, de longas datas. Eu congreguei muitos anos na Igreja de Deus. Eu estive participando do primeiro grupo de louvor e adoração a Deus na Igreja de Deus. O primeiro conjunto na época, chamado Os Pentecostes. Quem conheceu o Pentecostes? Poucas pessoas, claro, novos. Então, o grupo Pentecostes era um sucesso em todas partes onde havia uma igreja de Deus. Estavam os Pentecostes. Na pessoa do pastor Gricélio, também vocês não conheceram. O homem de Deus, foi o pastor presidente que até hoje marcou a minha vida, pela dedicação do pastor Gricélio. Era de Taguatinga, mas ele era o pastor presidente de todo o campo nacional. Ele era o coordenador geral. E o pastor Gricélio, ele ficava observando um culto desse, que é um culto oficial, sim ou não? Um culto oficial. Ele chegava e ficava no púlpito, mas quando ele entrava na igreja, a igreja toda ficava de pé, pelo respeito, pelo amor que ele tinha ao seu pastor. E ele olhava a igreja, sentava no púlpito, e no outro dia ele visitava os irmãos e perguntava: por que você não foi no culto daquela tarde? Eu senti a sua falta. Que pastor amoroso. Logo depois veio o pastor Davi Rodrigues, grande amigo, grande orador, um pregador de mão cheia, como diz lá no Nordeste. Deus usava aquele homem de uma forma tremenda. Quem conheceu o pastor Davi? Eu nunca vi o pastor Davi usado por Deus. Quase todas as pregações dele, quando ele terminava, a igreja estava em lágrimas. Oh, irmão, como nós precisamos de profeta desse quilate, dessa qualidade, de ter unção e a palavra vindo do céu. Hoje nós nos preocupamos tanto de preparar mensagens. Lê num canto, lê no outro, mas Davi Rodrigues ajoelhava e começava a clamar: Senhor, manda uma palavra naquela tarde para a tua igreja. Eu sou nada, mas a tua palavra é grande e poderosa. E quando ele começava a falar, a glória de Deus pairava sobre a igreja. Ninguém ficava sem glorificar e chorava. As lágrimas, você tem observado que a igreja tem parado de chorar? As maiores conquistas da igreja foi através de lágrimas. Os maiores milagres que aconteceu no meio da igreja é quando a igreja está louvando? Não, é quando a igreja está derramando lágrimas da presença de Deus. Não é lágrimas à toa, mas é a presença de Deus que nos impulsiona. Nós não somos nada, somos vasos de barro.
E a presença de Deus é muito forte, muito grande, muito poderosa. E quem vai suportar a presença de Deus? Quero também louvar a Deus pelos músicos que estavam aqui no púlpito, no altar, louvando a Deus. Eu fiquei observando as crianças ali, numa dedicação, olhando a partitura. Que coisa linda! Eu hoje estou com 74 anos. Mas na minha juventude, quando eu era criança, eu participava de uma banda muito grande de instrumentos musicais. Era trombone, eu tocava bombardino. Tem eu desse tamanhinho com bombardino que eu não aguentava nem carregá-lo. Mas eu tinha uma dedicação, porque naquela época as crianças, além de tocar o seu instrumento, tinha a oração das crianças. E eu participava dessas reuniões. Reuniões que até hoje marcaram. Agora, eu com essa idade, eu começo a relembrar, meu Deus, se não fosse aquele encontro, aleluia, se não fosse aquele milagre que eu, com os meus olhos, pude contemplar, será que eu estaria aqui? Que marcaram a minha vida. Aleluia. Os milagres de Deus, irmãos, eles não ficam no esquecimento. Quem recebeu já do milagre de Deus? Você já esqueceu do milagre? Não, porque ele marca a nossa alma. Aquele primeiro hino que nós cantamos, a Deus seja glória, ele me marcou muitíssimo. Tem algum pernambucano aqui dentro? Olha, estou sozinho, não tem nenhum. Só eu mesmo. Só eu, parente do Lampião mesmo? Não. Eu fui numa cidade por nome de Vitória de Santo Antão. É uma cidade muito grande do estado de Pernambuco. E eu estava cantando esse hino. A Deus seja glória. E aconteceu algo ali naquela culto à tarde, chamado Círculo de Oração. A igreja superlotada. Entra naquela reunião uma senhora com um garoto, uma criança, em cima de um colchão de berço. E ela correu, colocou a criança lá no final. Ela com um bonezinho vermelhinho na cabeça. Ela deixou a criança lá deitada e correu e ajoelhou-se e começou a gritar. Eu gosto da casa do Senhor porque realmente aquela moça estava com razão. Socorro, meu Deus, socorro bem presente está no nosso meio. E ela começou a gritar, meus irmãos, me socorre, e tirou aquele bonezinho, a cabeça estava feita uma bola antigamente de futebol, toda ponteada. E ela pegou o microfone e disse, eu me operei 3 vezes de um câncer na cabeça. E eu estou percebendo que aquele caroço está andando outra vez por dentro do meu cérebro. E eu desconfio que eu vou fazer a 4ª operação. Mas eu não estou, olha a mãe como é. Eu não estou me preocupado com a minha vida, mas eu estou preocupado com o meu filho. Que ele pegou essa herança de câncer na cabeça. E ele já fez 2 operações com 6 anos de idade. 7 anos de idade. E esta manhã eu percebi que ele estava com uma febre muito alta. E ele delirava, falava coisas com coisas, gritava. E eu fiquei preocupado, eu digo, eu vou lá na igreja dos crentes. Eu vou levar meu filho lá, porque lá os irmãos vão orar por ela e Deus vai ouvir a oração daquele povo. Deus ouve a oração do crente. Quem crê? Aleluia. Deus ouve a oração da igreja. Aleluia. E ela chegou no lugar certo. Eu fiquei apavorado, porque logo em seguida eu estaria pregando. Mas Deus me colocou no coração e disse, levanta a igreja e faz uma oração poderosa. Eu disse, quem crê que Jesus pode mudar a situação? Toda a igreja concordou. E aonde
A igreja concorda, Deus se levanta do trono e diz: eu vou mandar a bênção, eu vou mandar a vitória, eu vou mudar a situação mudada. E nós levantamos a nossa mão, era lágrimas, a igreja derramando lágrimas com a sua mão levantada, e ela chorava desesperada, e de repente o menino deu um grito lá atrás, disse: maninha, é como ele chama lá, maninha. Ela saiu uma disparada, pegou aquele menino e trouxe ele para a frente e colocou no chão de novo. Só que a situação não era a mesma. Aleluia, aleluia. A criança estava deitada naquele colchãozinho, e o colchãozinho, aquele colchão banhado em sangue, aquele sangue preto. E aquele caroço que está na cabeça daquela criança estava fora, em cima daquele colchão. E a igreja, irmão, quase subiu para a glória. Porque o nosso Deus ainda é o mesmo. Nosso Deus não parou de fazer milagre. Ele está interessado de fazer um milagre. Você não precisa de ir no médico. É pecado? Não. Mas o nosso Deus pode mudar a situação. Quantas situações Deus agiu no passado e está agindo no futuro, no presente e no futuro também. Aleluia. Quem vem buscar um milagre da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, Ele tem um milagre para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Creia que a tua família não será mais a que foi de manhã, ela agora vai ser diferente, porque o dono da bênção está no nosso meio. Oh, aleluia! Ele é o dono da bênção. Quem lembra do grande rei Ezequias? A Bíblia fala que ele foi um homem temente a Deus, fiel a Deus. Quem lembra da história dele? Houve uma palavra de juízo, disse: olha, põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver mais, você vai morrer. O que foi que ele fez? Virou para o canto da parede e começou a clamar o Deus da vitória. E ele reclamava e dizia: Senhor, eu sou fiel a Ti, eu sou temente a Ti, não deixa eu morrer com essa situação. Tu és o Deus que cura, ressuscita. O profeta, que havia pouco tempo lá no palácio dando a palavra de juízo, que o rei iria morrer, agora volta. Deus falou para ele: volta, dá outra palavra para o meu servo. E o profeta entrou, eu sei que assustou aquele homem de Deus, mas ele disse: olha, assim diz o Senhor, 15 anos o Senhor está acrescentando na tua vida. Eu creio num Deus assim. Quem crê também? Ele muda, num abrir e fechar de olhos, a situação é mudada. Glória a Deus. Há situações que realmente Deus faz o contrário. Eu sempre comento com meu cunhado sobre o rei Acasias. Quem sabe a história do rei Acasias? Em Israel, lugar de adoração, lugar de louvor, da presença de Deus. Mas quando ele assumiu o reino do seu pai, que havia morrido, o rei Acabe, ele já, os mesmos conselhos da sua mãe Jezabel e do seu pai Acabe, ele não quis adorar a Deus, ele não quis fazer a vontade de Deus, ele desafiava o poder de Deus, e ele impulsionava o povo também a pecar, a adorar outras imagens de esculturas, como o Deus minúsculo, Deus Baal. E um dia ele, eufórico, porque estava, ou assumiu o reinado, ele subiu no palácio
talvez no alpendre, e a Bíblia conta que ele caiu de lá de cima. Caiu, quebrou as pernas, desmantelou-se todo. Aí ele disse: eu preciso reinar. 2 anos só de reinado. E disse: não, mas eu não quero morrer desse jeito não. Vou mandar 2 mensageiros para irem consultar o Deus Baal. Ele é poderoso aqui em Israel. Ele não estava, coitado, fazendo uma afronta tremenda ao Deus de Israel. E a Bíblia fala que 2 mensageiros saíram caminhando com a ordem de um rei para se consultar o Deus Baal. Mas quando ele chegou na metade do caminho, apareceu um homem. Deus falou e um anjo disse: olha, vai lá e atrapalha a caminhada desses 2 homens que vão se consultar ao Deus Baal. Aquele anjo, aquele homem que era Elias, se aproximou e disse: você está indo para onde? Ele disse: eu estou indo à procura de cura para o soberano. Como assim? Será que em Israel ainda não tem Deus mais? Ele disse: eu não sei, mas que ele me mandou me consultar ao Deus Baal se ele vai viver, se ele vai ficar bom. Aí o profeta Elias disse: volta, fala para ele que da cama que ele está deitado, ele não vai sair, vai morrer. E os 2 mensageiros voltaram, meio apavorado, porque ele não tinha notícia boa para o rei. E o rei disse: mas já? Ele disse: já. Que foi que Baal fez alguma... Não, nós não fomos lá, porque apareceu um homem na beira do caminho e disse: volta, porque o rei, o meu senhor, não vai sobreviver, vai morrer, dessa cama que está deitado, não vai sair. O rei ficou furioso. Ele disse: vem cá, como era esse homem que falou essas palavras? Olha, ele se veste de um couro, de uma pele de couro de animal. Aí os mensageiros disseram: verdade, ele tem uma capa de couro de animal. Aí o rei disse: ele tinha um cinto largo assim na cintura? E aqueles 2 mensageiros disseram: tem. Ele disse: é Elias. Vou apanhar onde ele estiver. Prepara o exército, 50 homens e um capitão, e traz esse moço amarrado de qualquer jeito. E aqueles mensageiros e aquele bando de soldados saíram e chegaram no monte, olharam para cima, está o profeta Elias orando. Ele disse: homem de Deus, desce aí com muita pressa, que o rei quer falar com você. Ele disse: homem de Deus? Eu sou homem de Deus? Ele disse: sim. Ele disse: eu sou homem de Deus. Desça fogo do céu, e queime todo, consuma vocês. O fogo na mesma hora matou aqueles 51 pessoas. Não apareceram para dar notícia. O rei disse: não, não é possível, vou preparar mais 50 e mais um capitão mais brabo ainda. Vai, procura Elias onde estiver e traz aqui a minha presença. E aqueles soldados saíram e chegaram lá e disseram: ô rei, ô Elias, desce agora mesmo, o rei quer te ver. Homem de Deus. Quando ele falou homem de Deus, ele disse: como é o negócio? Homem de Deus? Sim, se eu sou homem de Deus, desça o que, irmão? Fogo do céu e consuma todos vocês. Na mesma hora. Não apareceram no palácio. Aí o rei disse: eu vou mandar mais 50 e mais um capitão ainda mais valente, com a sua lança. E eu quero que traga esse homem de qualquer jeito aqui. E aquele batalhão chegou lá no monte, estava Elias, no mesmo lugar. Crente que é crente, irmão, não sai do lugar da bênção. Irmão, quantas pessoas têm perdido a bênção?
Porque pensa de não, Deus está lá. Acasias morreu porque pensou desse jeito. Disse, não, aqui não tem Deus não, Deus está em outro lugar. O lugar da bênção é aqui, na igreja de Deus, aqui em Vicente Pires. Não saia desse lugar, aqui tem a bênção. Tem a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo a glória e a presença de Deus. Olha a esperteza daquele capitão. Encontraram Elias. Sabe o que foi que aqueles homens fizeram? Se ajoelharam, só pode ser, se humilharam. Ele disse, homem de Deus, o rei quer falar com você, quer te ver. Elias disse, homem de Deus, ele disse, mas tenha dó de mim. Tenha pena de mim. Olhe a situação desses soldados, ele quer dizer, são pais de famílias. São seres humanos. Nós queremos com toda humildade, profeta, desce e nos acompanha. Aí nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quem teve a experiência de ouvir o Espírito Santo falando com você? Quem já teve? A voz. Não vai por esse caminho não. Aí você não é teimoso, é crente obediente, você dá meia volta e vai para o outro caminho. Crente sábio. Não mora nessa casa não. O vizinho aí é endemoniado. Você diz, sabe de uma coisa, eu vou procurar outra. Procurar outra casa. Crente sábio e conhece a voz do Senhor. Tem esse segredo. É 4 horas, né? Aí Elias ouviu a voz, disse, desce. Tem hora que crente tem que descer também, vocês sabem disso? Tem muito crente arrogante. Muito dono de si. Acha que o poder está na mão dele, só. Se ele não orar, Jesus não batiza. Se ele não orar, Jesus não cura. Se ele não orar, se ele não estiver presente para orar, nada vai acontecer no culto. Arrogante. Acha que ele é o dono da unção. Mas a unção de Deus desce no mais simples. Levanta a tua mão e dá uma glória a Deus. Quem chegou aqui doente e disse, Senhor, eu preciso de uma cura. Essa mão levantada, Deus olhou lá da sua glória, aleluia, e disse, minha serva está precisando. Meu servo está precisando. Aleluia, glória a Deus. Elias desceu, ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Estou finalizando, mas eu gostaria de dar uma pitadazinha numa história que eu acho lindo. Porque ninguém se apresenta para fazer a obra. As pessoas se escondem para fazer. Abra sua Bíblia, se você tem Bíblia. 3 coisas crente não pode esquecer em casa. E eu falo que é 4. Mas eu vi alguém falando que era só 3. A Bíblia, a harpa e o lenço. Mas eu acrescento mais um. A oferta. Nós fazemos tudo, mas quando nós não contribuímos, a nossa adoração é incompleta. Você sabe disso? Quem sabe disso? É uma adoração também a sua oferta a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia e vamos ler no Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12. Vai ser rápido. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, pai de Gideão. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é o quê? O Senhor é o quê?
contigo, o Senhor é contigo. Isso me chamou muita atenção. Eu, pastor Jades, quero louvar a Deus pela vida do meu cunhado, que ele foi quem me introduziu aqui hoje. Aleluia. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Coisa interessante. O povo de Israel fazia 40 anos, 40 anos. 40 anos que ele não ouvia falar em guerras, em afrontas, talvez, mas fazia 40 anos que eles não via falar em guerras. Estava uma paz, tranquilidade, o povo plantava, o povo colhia, o povo adorava a Deus, louvava a Deus, orava, examinava o livro das leis, e assim por diante. Eram tementes a Deus. Mas chegou um ponto, irmão, não sei porquê, o povo começou a esquecer que eles moraram lá no Egito. E Deus fez um milagre. Olha, não queria nem saber dos milagres. Foram esquecendo. E começaram a adorar outros deuses. E Deus tem uma coisa que a gente não entende. Claro, quem é que vai entender o pensamento de Deus? Deus pegou aquele povo que ele chamava da sua nação, do seu povo, e entregou na mão dos inimigos. Disse, pronto, está aí. Vocês acham que ele é o Deus, que ele pode mudar a situação? E o povo, a Bíblia fala que eles começaram a sofrer. Fome, perseguição. E as pessoas começaram a fazer o quê? Buraco nas rochas, no chão, para se esconder. Comida, o alimento que eles plantavam, o povo de Deus, eles começaram a roubar tudo. 3 povos, os midianitas, os amalequitas e outros povos que apareceram, roubava tudo, e o povo começou, olha, que coisa interessante, que palavra hoje, por causa da adoração a outros deuses, por causa da adoração mal feita, por causa da adoração dividida. Você sabe que muitas vezes nós dividimos a adoração que é só para Ele, e nós queremos dar uma adoraçãozinha para outra coisa. Só por causa disso, o povo empobreceu. Quer ficar rico? Quer ser bem sucedido na terra? Adore a Deus. Eu sou rico demais, não tenho dinheiro, mas eu sou rico. Tem coisa melhor ser escolhido por um Deus tão poderoso, irmão. Você pode até ficar alegre e sair teu nome. Ah, você ganhou uma casa. Você agora foi contratado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. Vai ficar perto do governo. É uma felicidade, um salário alto, mas não tem coisa melhor. Que João escreveu, disse, o próprio Jesus falando, vós não me escolheres não, foi você que me escolheu não, você não merecia nada, mas eu olhei com meu olhar de misericórdia, de compaixão, e escolhi você. Aleluia, tem coisa mais linda, Ele nos escolheu. Ninguém nunca vai na feira para pegar umas laranjas de qualquer jeito. Você escolhe as melhores. E aos olhos do Senhor nós éramos os melhores. Vou escolher a irmã Maria, irmão José, e assim por diante. Foi escolhendo coisas. A Bíblia fala que ninguém dava mais nada. Não dava valor à nossa vida. O que nós somos. Aí Jesus disse, mas eu vou dar um jeito. O que era ladrão não roubar. Vou dar um banho da minha graça, da minha misericórdia, e vou mudar a situação. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus? Ninguém aqui era tão bonzinho assim, que não precisasse ser escolhido pelo Senhor. Ele nos escolheu. A Bíblia fala o povo tudo escondido, pobre, com medo. Gideão, todo mundo escondido.
Você vê na nossa igreja, o bispo aqui deve ter alguma preocupação de contar com alguém e ele não aparecer. Enquanto estava só lá no último banco, mas ele começou a se destacar. Aí o bispo disse, vem mais para frente. Você louva, você é músico, vem. E de repente ele não quer responsabilidade. Ele quer se esconder na igreja. Na contribuição ele é o primeiro a sair fora, vai beber água, vai no banheiro. Sempre assim. Gideão também disse, sabe de uma coisa? O negócio está feio aqui, vou me esconder. E começou a se esconder. Foi lá no lugar onde pisava uva, no lagar, e escondeu-se. E a Bíblia fala que um momentinho ele sentou assim num lugarzinho, aí o anjo apareceu e disse, o Senhor é contigo. Dá para assustar mesmo. O Senhor é contigo. E eu vou livrar esse povo da mão dos midianitas e dos seus inimigos, através de você. Gideão disse, mas eu sou pequeno. Eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou o menor nessa cidade, ninguém nem me conhece. Ele disse, mas é você mesmo, prepara. É lindo estar na posição para Deus usar. Vamos ficar de pé, irmão? Eu vou finalizar aqui, mas eu quero dizer que Gideão foi aquele homem que estava de frente da batalha. Irmão, fica na frente, fica lá atrás não. Seja o primeiro a fazer a obra de Deus. É para visitar, eu estou aqui. É para orar, é para visitar lá no presídio, eu aqui. É para ir lá nos hospitais, eu aqui. Sempre de frente. Gideão não correu. Disse, agora, prepara a lanterna ou a tocha, prepara o cântaro e a tocha. Aleluia. Porque eu vou dar uma grande vitória. Gideão disse, bom, eu vou ser o comandante de um exército. 32 mil pessoas apareceu. Aí Deus foi falando assim, é muito. Vai embora 22 mil. É muito. Irmão, para fazer a obra de Deus, faça você. Deus vai mandar muita gente para te ajudar. É a célula. Faça na tua casa. Ajude a igreja. Ore pelo seu pastor. Ore pelos louvores. Ore pelo pregador. Ore nos cultos para Deus salvar vidas. Ele é o Deus que salva a alma perdida. Assim Gideão venceu a batalha com 10 mil pessoas. Não é verdade? Deus é Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor possa falar poderosamente aos corações. Glória a Deus. Você pode vir Glória a aqui Deus. pra frente.